Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 660 e minguando até 630 dias, 5 de outubro de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo, eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só, eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinalize o vídeo, isto é importante, ok? Blog diário de 660, com o título Acima das Estrelas de Deus, parte 56, e com o subtítulo Contradições expressivas do corpo simples e do corpo celeste, ok? Tudo é uma conexão, né? Eu estou fazendo uma conexão do corpo simples, do corpo celeste, e como ele está se movimentando dentro da sociedade, né? Representando uma coisa e outra. Quando se trata de ideologia, ela ganha muita complexidade. Às vezes, para mim, fazer uma mediação sobre aquilo que é corpo celeste, aquilo, nós temos de explicar a forma que nós estamos se movimentando. Quando a gente bate num contexto, para ela ficar completa, eu tenho que explicar os movimentos. Os movimentos, eles vai criando várias pontas, várias possibilidades. Às vezes ele vai te dar um caminho diferente, um contexto, às vezes ele pega um caminho diferente daquilo, depois ele volta de novo para aquilo que nós estamos falando. É sempre assim, porque são várias possibilidades, são vários caminhos, várias possibilidades de realização com uma coisa e com outra, certo? Entenda isso em vossas consciências. Quando se tratamos dos nossos corpos emocionais, nós temos diversidade de caminhos, diversidade de possibilidades de nos realizar com uma coisa e outra, certo? Entenda isso, relaciona isso nas suas consciências, certo? Mas quando a gente vai se relacionar a Deus, da mesma forma o caminho será único, né? Hoje nós temos o Cristo, que é o nosso mediador entre, né, Deus e o homem, e esse é o único caminho até hoje. Mas para realização, quando falando de realização, essa variedade de possibilidade, ela te deixa várias formas de você seguir por um caminho ou por outro, né, de realizações pessoais, ok? Mas se for para realizar com Deus, é sempre o único, é o Cristo, ok? Entenda isso. E que hoje o Cristo, ele está saindo dessa ideia, né, de ideologia, saindo dessa ideia da ideologia para representar uma forma correta, né, a glória de um corpo comum. Muito tempo atrás eu tenho explicado, né, sobre a transformação desse Cristo para a glória de um corpo comum, né, que ele vai estar presente dentro da sociedade, nós como corpo simples, nós vamos representar a glória de um corpo comum, ok?
Relaciona isso tudo nas suas consciências. Eu sempre deixo um blog que antecede a esse, um blog que antecipe a esse, para que você possa relacionar isso com carinho, com dedicação. Eu também deixo a abertura deste título, Acima das Estrelas de Deus, com 5 partes. Deixo também uma referência desse título e deixo também a abertura deste subtítulo, Contradições Expressivas do Corpo Simples e a contradição, né, do corpo simples e do corpo celeste. Relaciona ele, às vezes você quer saber, fala assim: "Ah, como começou esse subtítulo e tal, o que fora dito antes?". Aí você pode começar do início, sabe, porque vai estar a abertura na descrição do vídeo e vocês podem iniciar por essa descrição do vídeo, certo? Entenda isso. E por fim, eu faço a leitura corrida de tudo que está sendo dito, ok? Vamos então para a leitura deste contexto e fazer a expressão livre, né, e fazer uma mediação sobre aquilo que é corpo celeste, aquilo que é corpo simples, de entendimento simples, certo? Existe essa forma de nos relacionar. Vamos fazer esse relacionamento na nossa consciência. Vamos lá para a leitura. Entendendo isto, podemos conhecer que o movimento que vai para fora explica a minha realização pessoal e que seja perceptível para o meu corpo emocional e fazendo a consciência entender que a realização com este corpo será apenas uma vez. Este ideal, quando perceptivo e movimentado de uma forma correta, ele pode se tornar uma liberdade, e que esta liberdade e com esta liberdade várias possibilidades de realização. Estas realizações não representará mais a sua realização pessoal, e sim uma forma de servir uma sociedade que depende deste seu ato de servir. Isto sim, e quando estiver já formado para a sua sociedade. Veja que depois de formado, ele não vai mais movimentar de dentro para fora, e sim de fora para dentro, e para relacionar os seus dependentes e que depende do seu ato de servir. Estes movimentos estes movimento inverso pode explicar várias coisas e que seja relativo para o corpo simples e relativo para o corpo celeste. Deus tem duas formas de relacionar esta inversão. Primeiro, ele faz a percepção e cria. E cria a realidade, sendo este o poder de criar. E com este poder, ele forma o corpo celeste. O poder representa a glória de Deus. Esta glória representa o infinito. Esta glória é um com Deus e Deus é um com esta glória. Segunda, e que inverte os corpos e o Cristo. Segundo, o que inverte o corpo e o Cristo. O Cristo, ele pode se formar de Deus, explicando as inversões dos corpos. Segundo, e que inverte os corpos. E o segundo que inverte os corpos é o Cristo. O Cristo, ele tem o poder, faltou uma expressão aqui, por isso que eu tô. O Cristo, ele tem o poder de formar de Deus, explicando as inversões dos corpos e as formas de movimentar, as formas de movimentos invertidos. A direita é a realização pessoal e podendo realizar só uma vez. Segundo, realização social e podendo se realizar de várias formas, sendo o Cristo é as energias dos cosmos, dos corpos expressivos. Estes mesmos quase não existem, mas este mesmo faz menção a um poder para para que, para que a manifestação dos corpos seja justificado. Isto revela a graça de Deus
sobre os corpos expressivos e podendo ser bom e ruim do mesma forma. Muito grandioso esse texto, é tudo aquilo que é continuação, sabe? Tudo aquilo que eu disse para você, que o caminho de relacionamento com Deus é único e aquela variedade de realizações pessoais dentro da sociedade. Nós, corpos emocionais, não temos limitação para realização, né, de uma certa forma. E aqui vai explicar, vai completar bem o que fora dito nos blogs anteriores, tudo muito interessante. Vamos lá por parte, certo? Vamos buscar por parte para a gente entender isso por parte, ok? Entendendo isto, podemos conhecer o que que nós entendemos, né, depois que nós já estava no contexto anterior, se você não viu o blog anterior, vai lá e veja, né, eu tive falando de 3 percepção, né, uma percepção que você tem que ter perceptivo no seu espaço, segundo, né, que nós temos que ter quando a gente temos a percepção da vida no nosso interior, a gente cria planos objetivos, né, quando é relativo para a vida, vai se tratar de realização pessoal, né, para o quando for relativo para o tempo, vai se tratar de objetivos, representando essa 3 fases, que podemos simplificar, percepção pessoal, né, percepção dos objetivos, aquilo que nós iremos movimentar para fora, para dentro da sociedade, e terceiros, nós já com esses objetivo concretizado, certo? Quando a gente chegou aos objetivo concretizado, aí vamos para esse contexto. Vamos lá e fazer a expressão livre sobre ele. Vamos lá. Entendendo isto, podemos conhecer que o movimento que vai para fora explica a minha realização pessoal e que seja perceptível para o meu corpo emocional. E fazendo a consciência entender que a realização com este corpo será apenas uma vez. A realização com o corpo emocional será apenas uma vez. Por quê? Por causa da vida. A vida é única, certo? Com o corpo será apenas uma vez. Mas com o corpo expressivo, ele terá várias possibilidades. Com os nossos corpos expressivos, são várias possibilidades, ok? Várias possibilidades. Entenda isso. Mas entenda o contexto básico, olha só, entendendo isto, podemos conhecer que o movimento que vai para fora explica a minha realização pessoal e que seja perceptivo para o meu corpo emocional e fazendo a consciência entender que a realização com este corpo será apenas uma vez. Eu mandei o meu objetivo para fora, eu enviei o meu objetivo para fora, eu fiquei com uma vida, com uma forma só de minha realização, certo? E nesse que eu enviei os meus planos e objetivos para dentro da sociedade, eu vou transformando ele no meu relacionamento pessoal, entendendo que eu sou um corpo único de entendimento único, que eu tenho um espaço, eu tenho uma forma só de realização, né, com esse corpo emocional. Com o corpo emocional, eu só tenho essa forma de realização, certo? Mas com o corpo expressivo, a gente vai ganhando várias possibilidades. Este ideal, quando perceptivo, é movimentado de uma forma correta e movimentado de uma forma correta, ele pode se tornar uma liberdade e com a liberdade várias possibilidades de realização. Perfeito, muito bom, não é? Né? Olha só, este ideal, quando perceptivo e movimentado de uma forma correta, ele pode se tornar uma liberdade e com esta liberdade várias possibilidades de realização, né? Várias possibilidades de realizações. Muito interessante. Estas relações não representará mais uma realização pessoal. Então aqui você moveu para a sociedade, adquiriu conhecimento, formou um corpo expressivo, aí já não é mais uma realização pessoal. Você está transformando ele no tempo, você está ganhando consciência sobre isso. Vamos falar isso para vocês entenderem. Hoje tudo isso é muito negado, mas vamos falar aqui, ó. Você já viu que a maioria das pessoas que vai por o YouTube ou vai dar uma palestra, eles começam a fazer leitura dos seus currículos? "Ah, eu formei em Harvard. Ah, eu fiz medicina. Ah, eu fiz doutorado, eu fiz doutorado", blá, 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 só comprando a consciência das pessoas pelos diplomas que eles têm.
Você entende que isso é uma coisa positiva quando você sabe usar isso de uma forma correta, com sabedoria, certo? Porque isso te demonstra que você é uma pessoa madura, que você correu atrás, que você tem um grande conhecimento, certo? Não é ruim, mas hoje em dia, às vezes, o que que acontece? Às vezes eu vi eu vi muito complexo hoje. Por que que é muito complexo? Às vezes eu fui numa comunidade religiosa. Aí tá lá, ó, a pessoa só tem que abrir a Bíblia e falar sobre aquela Bíblia significativa, ideologicamente falando. Aí então eles começam a fazer leitura dos seus currículos, tal. Aí o que que tem a ver uma coisa com a outra, né? Sei lá, se tem alguma coisa a ver. Ou seja, se você tiver de falar de uma coisa, né, em específico, né, uma coisa tem que ser aquilo e pronto, né? Aí eu entendi uma desnecessidade, porque não era a hora de você relacionar um currículo, era a hora de você expressar alguma coisa, né, que poderia ajudar as comunidades religiosas a se, né, ter uma percepção, a evoluir uma consciência de uma forma, certo? Ou seja, se eu que de uma certa forma, se você estiver dentro da sociedade, você tem várias o seu corpo expressivo está muito forte, você conseguiu adquirir muito conhecimento, isso é muito bom. Mas desde que eu não compre a consciência das pessoas apenas, tá bom, sabe. Aí a pessoa fala: "Ah, fez leu o seu currículo, aí ele correspondeu tudo aquilo que ele é". Nó, que sabedoria, né, soube usar isso, soube explorar isso de uma forma correta. Beleza, irmão, tranquilo, é isso mesmo, tá certinho. Mas agora, se eu tivesse só de comprar a consciência, é igual hoje em dia, isso é outra forma, só para vocês entenderem. Vai para dentro da internet hoje para você ver, as pessoas estão buscando monetizar uma conta, primeira coisa que eles faz, mostra um carro de luxo, tá, começa a vender aquela imagem, sabe? Manipulando as pessoas. Cadê o conhecimento? Cadê a sabedoria? Cadê? Entende que fica muito desnecessário quando você não sabe usar de uma forma correta? Você tem a forma correta de você fazer isso. Eu não preciso aprender a atenção das pessoas pelos meus diplomas, certo? Se ela entendeu que isso é uma coisa boa para ela, e tá certo, tá tudo certo, entenda isso. Então ela vai ter essa percepção da medida que você vai falando, entenda isso. Esta realização representa mais depois que você formou o seu corpo expressivo, o que que acontece? Esta realização não representará mais uma realização pessoal. Isso aqui é muito interessante, vocês têm que aprender isso. Desabitar o seu corpo, ele é um corpo expressivo, ele é o marido. Desabitar, vamos unir a expressão para a gente entender. Desabitar a sua consciência é o marido. Ele é o corpo expressivo, ele é o corpo expressivo. Esse corpo expressivo desabitado, ele já não vai mais sentir o seu corpo emocional. Você vê que tudo está ligado uma coisa a outra, ele já não vai mais sentir o seu corpo emocional. Por quê? Porque ele é um corpo expressivo, ele já não vai mais apaixonar né, por uma mulher, ele vai ter uma razão sobre aquilo, ele vai ter o que usar a sua sabedoria e não a sua emoção. É aqui que ele vai ganhar várias possibilidades de realizações, é aqui que ele vai ganhar várias possibilidades de realizações. Quando ele está habitado, ele só tem um. Ele desabitou, ele tem várias possibilidades de realizações. Mas você não pode perder a percepção daquele espaço único, porque se você perder ele, você vai começar a pisar no pé do outro e tal. Então você não vai estar desabitando de uma forma correta, você vai estar fazendo intriga com essa matéria e você vai ficar preso da mesma forma. Entenda isso. Esta realização não representará mais a sua realização pessoal, e sim uma forma de servir uma sociedade que depende deste seu ato de servir. Isto sim, quando estiver já formado para a sua sociedade. Veja que, depois de formado, ele não vai mais movimentar de dentro para fora, e sim de fora para dentro, para relacionar os seus dependentes e que depende do seu ato de servir. Você entendeu que você é um corpo expressivo? Você fica já lá fora, que nem os atos conscientes.
ele já fica na posição da esquerda, que o corpo dele é expressivo, ele é o marido, né, de uma certa forma, ele entenda isso. Então ele já está lá fora, ele nada de sentir os seus corpos emocionais, porque é aqui que ele vai ganhar a sua liberdade, certo? Quando ele não sente o seu corpo emocional, é quando eu não quero as coisas só para mim. "Ah, tá vendo, né, eu tô rico, eu a co o pro né, esse é problema meu, eu consegui, blá, 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 blá". Entende o que pode gerar de cupinha picuinha sobre essa matéria? Isso aqui é pensamento material. Eu não quero que os outros, se prospere, eu não quero que os outros se dá bem. Isso é matéria, isso é prisão, isso não é, variedade de realização, é prisão, isso é prisão da é a minha consciência do relacionamento social preso numa matéria, limitando esse meu corpo, entenda isso. Não é aquela várias possibilidade, é aquela coisa única que é só para mim. É muito ruim isso, muito complicado, ok? Entenda isso. Este movimento inversivo pode explicar várias coisas e que seja relativo para um corpo simples e relativo para um corpo celeste, né? Quando eu falo que é relativo para o corpo celeste, a gente temos que entender tudo o que nós falamos aqui, nós estamos inseridos dentro dele, dentro deste corpo, né? Se nós estivermos inseridos dentro desse corpo, então nós vamos entender que esse corpo celeste também terá suas formas de realização. Fazendo mais para frente, né, a gente vai ver que fazendo essa mesma forma que o corpo simples movimenta, o corpo celeste também vai usar essas mesmas ideias de se movimentar. Vamos entender isso por enquanto, vamos entender isso. Deus tem 2 formas de realização Deus tem 2 formas de relacionar esta inversão. Primeiro, ele faz a percepção e cria, né, e cria a realidade, sendo este o poder de criar, e com este poder ele forma um corpo celeste, né, o poder de criar. Deus teve a percepção, né, e ele entendeu o seu poder de criar, então ele vai lá e cria, ele vai lá e cria. Pelo quê? Pela sua percepção. O poder representa a glória de Deus, esta glória representa o infinito. Esta glória é um com Deus e Deus é um com esta glória, né. Ambos são um só. O Pai está no Filho e o Filho está no Pai. Muito bonito, eles não desgrudam não, né. Agora, a glória entendemos aqui a glória e a forma em que Deus a primeira forma que Deus tem, agora nós vamos entender a segunda forma é o Cristo. Então nós temos a glória de um lado, vamos colocar a glória na direita e o Cristo na esquerda. Vamos fazer essas relações para a gente entender. Então, nós temos a glória na direita e o Cristo na esquerda, certo? Então, Deus tem essas 2 formas, né, entenda isso. O segundo é que inverte os corpos, é o Cristo. O Cristo ele pode ele tem o poder de formar, ele é o poder de formar de Deus, aquilo que Deus forma, Deus começa a inverter os corpos, então ele vai formando os cosmos, certo? Unificado sobre uma consciência do espiritual, unificado, né? Fazendo menção a esse oxigênio, a essa atmosfera, fazendo uma relação, mas só que com nossos corpos expressivos mesmo. Aí nós vamos aparecer com nossos corpos expressivos, aí nós vamos aparecer com nossos corpos expressivos. Isso sim, todas as cabeças, independente se é boa, se é ruim, eles são Cristo, ok? Podendo e segundo é que inverte os corpos, é o Cristo. O Cristo, ele tem o poder de formar, de Deus, né, explicando a inversão dos corpos, as formas de movimentar, invertido, né. Eu já tenho explicado que a matéria é dividido da cabeça, né, que a cabeça ela é perceptiva para a matéria, né, que ambos estamos divididos, né, e nós estamos divididos sobre a cabeça, sobre a matéria, certo? E sendo a cabeça que movimenta a matéria, certo? Isso representa o ato cristão, né, daquilo que Deus formou todos os corpos, né? Não pense que você, eu sou cristão, o outro ele não é cristão, todos são cristãos, independente se qualquer religião, independente se ele frequenta alguma comunidade religiosa, todos nós
nós somos cristãos, porque isso representa a formação de Deus. É aquilo que ele inverte os corpos para formar um corpo, os corpos expressivos para separar as coisas boas e as coisas ruins, certo? De forma que nós entendemos que as coisas boas estão à direita, representando a vida, os desfragmentos da glória de Deus. Cada corpo tem uma vida dentro dele contida, e as nossas cabeças expressivas, ele vai representar a ciência de Deus, do bem e do mal. Se for uma coisa boa, nós vamos estar conectados a essa mãe natureza. Se for uma coisa ruim, nós vamos seguir sendo justificado por Cristo, certo? E justificado por Cristo, ele vem com a Bíblia significativa, vem com a cabeça dividida, vem com a sociedade dividida, ato consciente, inconsciente, mas tudo é referente aos nossos corpos expressivos. É muito interessante vocês entenderem essas duas formas de Deus, certo? Essas duas formas de Deus, ok? Segundo é que inverte os corpos e é o Cristo. O Cristo ele tem o poder de formar, né, de Deus, explicando as inversões do corpo de forma que o movimento é invertido, certo? De, e as formas de movimentos invertido, né? Aqui o movimento invertido. Você entende que eu tenho explicado isso? Nós podemos movimentar de dentro para fora ou de fora para dentro. Eu estou explicando os dois. Você teve essa percepção? Eu estou explicando esses dois ao mesmo tempo. Quando a gente faz movimento de dentro para fora, a gente vai criar planos objetivos e vai relacionar a sociedade. Quando a gente faz movimento de fora para dentro, a gente já vai relacionar umas pessoas dependentes de nós, que depende do nosso ato de servir, de ensinar, né, de querer o bem de outras pessoas, né? Entenda isso. Não é querer o mal, não. Tem pessoas que chegam lá em cima lá e tal, e começa a agir com seus corpos emocionais, só a pessoa que pode ter, ai, muita coisa, muito limitado, sabe? O a direita é a realização pessoal, né, mais uma vez explicando, podendo realizar uma só vez. A segunda é a realização social e podendo se realizar de várias formas. Sendo o Cristo é a energia dos cosmos, dos corpos expressivo, perfeito. Este mesmo quase não existe. Perfeito, quase não existe. Só para vocês entenderem, tudo bem? Este mesmo quase não existe, mas este mesmos faz menção a um poder para que a manifestação dos corpos seja justificativo, isto revela a graça de Deus, Cristo revela a graça de Deus, tá? No ato manifesto, sobre os corpos expressivos. Né? Isto revela a graça de Deus sobre os corpos expressivos, podendo ser bom e ruim ao mesmo tempo. Muito perfeito, sabe? Você entendeu, né, essas duas formas que Deus tem, né, de relacionar as suas inversões, esses dois movimentos inversivos de Deus, explicando, né, o poder de criar, que é a sua glória, e o poder de formar, que é o Cristo, essas duas ideias formadas. Então, Deus é como se Deus não é como Deus criou uma sociedade através dos corpos expressivos, mas manteve também o seu corpo celeste, manteve todos os corpos, todas as matérias, e com a cabeça Deus fez uma sociedade, fez uma segunda sociedade, e essas cabeças que vai governar toda essa grandeza do corpo celeste. E se você tiver muita consciência em tudo que fora dito e tudo que vocês tiver aprendido, no fim vocês vai estar sendo um com toda essa grandeza de Deus, com esse corpo celeste. É como se falar assim: Cristo, vai embora. Aqui nós já estamos na nossa casa, você já fez a sua missão, volta lá para onde você veio, né? Deus determina os seus fins, certo? E volta. Mas ele não vai. Por que ele não vai? Porque ele vai representar mais 1000 anos ainda, porque ele vai representar nossas cabeças divididas da matéria. Mas eu digo isso, eu expresso dessa forma, só para que vocês compreendam. Então, vocês entenderam as duas formas de Deus relacionar, né, as duas inversões de Deus, formando pelo poder de criar e pelo poder de formar. Aí o homem tem as duas formas, dois movimentos, o poder
Tem aquela ideia de você revelar quem você é, né, o seu ato pessoal. Deixa eu ver qual a expressão que eu usei aqui, né, existe eu perdi da minha expressão, aquela ideia de você revelar quem você fazer o movimento de dentro para fora, né, e, manifestando os seus as suas ideias de dentro para fora e de fora para dentro, entenda isso, certo? E quando você vem de fora para dentro, você já é um mestre, você já está uma pessoa madura dentro da sociedade, bem relacionável, bem tudo bem explicado, tudo bem consciente, certo? Não é uma pessoa egoísta, não é uma pessoa materializada sobre um corpo físico, emocional, e se tendo uma postura ali né, de já maduro e cheio de crise lá, né, não tem espiritualidade nada, não está desabitado a sua consciência, está materializado e está achando que é assim que ensina as pessoas, que dá, né, olhando somente os seus interesses de você estar realizando consigo mesmo toda hora, prendendo a sua consciência e diminuindo a sua forma de realizações com a sociedade, com o tempo, né, com outras pessoas a quem você considere, a quem você ama, gerando contradição sobre uma coisa e outra. Se inscreva neste canal, sinalize esse vídeo só se você tiver ciência em tudo que está sendo dito. Senão, não há necessidade que você faça coisa alguma, certo? Acompanhe tudo. Esses blogs estão ficando muito interessantes, muito explicativos. Não deixe de estar acompanhando para que nós possamos relacionar isso com respeito, com carinho, com dedicação e para que isso venha a ser coisas produtivas em nossas consciências. Obrigado pela força, a força é sua, né? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.